Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. Hoje a gente vai repercutir essa pesquisa de intenção de votos que, para um lado, números são algo que você pode trabalhar da forma que você quiser. Para muitas pessoas é sinal de comemoração, para outros já não é. E vamos falar também sobre esse quadro sucessório e a discussão agora que está em voga, né? A gente vai aí, vai chegar à casa dos 30 anos da democracia e aí começam aquelas comparações. Também vamos falar sobre as declarações que foram feitas do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Para falar sobre esse e outros assuntos, comigo aqui, meu companheiro Marcelo Heleno. Bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, estamos prontos aí para mais um embate de ideias, né? Vamos começar, Marcelo, antes do programa, né? Já que a gente não tem pauta, até mesmo porque não há... A gente tem pauta, André. Nós nos pautamos o dia inteiro, você sabe disso. A pauta que eu falo é você... se reunir antes do programa para saber o que você vai falar. Sim, mas como nós não estamos... o telespectador precisa saber. Muitas vezes o programa aqui é uma extensão da conversa que a gente começa antes do programa, né? Exato. E isso é muito bom, muito bom. E o fato triste, né, que a gente lamenta muito, meu amigo, companheiro, irmão, pai, né, Padre Jesus Flores, infelizmente perdeu o irmão hoje, que Deus o conforte, né? Que Padre Jesus tenha forças para lutar e continuar sendo essa pessoa que ele é. Agora, Marcelo, desculpa o desabafo, mas é aquela velha questão que as pessoas têm que aprender a administrar a questão da vaidade, do poder e da fama. Eu me lembro que em situações semelhantes, Padre Jesus, quando estava no rádio, era uma referência, situação parecida criou uma comoção no meio político, no meio social. Hoje, Padre Jesus continua fazendo o seu trabalho, porém não com a mesma repercussão, e aí poucas pessoas se lembraram desse fato. Então é aquela coisa assim, para quem está, né, no poder, ou para quem está com a fama, lembre-se disso, né? Mas o mais importante nessa hora, nós que passamos já pela perda de pessoas muito próximas, muito queridas, é saber que a coisa mais difícil é você se conformar com a perda e principalmente entender plenamente o que acontece, né? E eu sempre desejo, em situações como essa, do Padre Jesus, que é uma pessoa muito querida no nosso meio, que ele saiba ter o discernimento, ter a tranquilidade para entender essa passagem e entender que a vida segue. Isso ele tem. Com algumas cicatrizes, com algumas dores, com alegrias, mas a vida segue. Isso é o mais importante, foi o que eu disse para ele agora há pouco, né? A nossa missão nós temos que cumpri-la e não podemos fugir dela. A gente faz aqui o nosso trabalho e vamos continuar falando sobre isso. Primeiro, Marcelo, a repercussão da tão falada entrevista que foi concedida por Joaquim Barbosa, onde ele diz que o meio político é cheio de tapinha nas costas, fez uma referência direto à primeira instância do judiciário, quando ele disse que os juízes da primeira instância julgam em meia página. Para muitas pessoas foi uma resposta a Marco Aurélio, que havia afirmado há algum tempo atrás que a justiça se fazia com mais lisura ou até mais de forma célere na primeira instância, e outras coisas também que Joaquim Barbosa falou. Uma coisa que ele disse que não queria ser tido como um coitadinho, filho de um negro que venceu na vida, ou seja, aquela questão do preconceito ainda e outras coisas, né? Isso, esse ponto, primeiro o clima da entrevista concedida ao jornalista Roberto Dávila foi muito tranquilo, foi muito sereno, e isso é muito bom, mas acho que pelo momento, pelo fato de Joaquim ter saído da pressão, daquela coisa do mensalão, e se dispor a falar de uma forma tranquila. E o mais importante foi isso, dele dizer que ele não tem que ser tratado como coitadinho, ele não nega as origens, que é uma origem pobre,
eu particularmente estive, por questões profissionais e por questões afetivas, eu tive em Paracatu, no colégio que ele citou lá, que é o Antônio Carlos, é um colégio estadual, onde ele estudou, fez parte dos estudos no ensino fundamental. E interessante que Paracatu é uma cidade que já gerou alguns personagens de projeção nacional, como Afonso Arinos, por exemplo, e todo ano eles escolhem, a população lá escolhe um personagem, uma pessoa que tenha se projetado para ser homenageada durante todo o ano. E essa homenagem envolve não só as referências que são as solenes mesmo, que são homenagens por parte da prefeitura, da Câmara e tudo mais, mas principalmente as escolas estudam a vida desse cidadão, aí se busca objetos para fazer exposições, mostras sobre essa figura, e o Joaquim Barbosa, me parece que em 2012 foi escolhido lá em Paracatu, e foi uma festa. Então, ele não nega essa origem. O pai dele era servente pedreiro, certo? Ele tem uma origem humilde, mas o mais importante que ele coloca é justamente que as oportunidades foram surgindo, e ele diz que ele foi aproveitando, não em função da cor da pele, da condição social, nem nada dele. Ele enquanto qualquer pessoa, na época jovem, querendo conquistar o mundo, aproveitou essas oportunidades. E foi um recado claro sobre essa questão das cotas, as políticas afirmativas e tudo mais, que são importantes, mas que não adianta nada se você abre a porta e continua passando a mão na cabeça. Tem que abrir a porta e empurrar para a pessoa. Aí uma coisa que é interessante, que ele fala lá, que ele quer ser visto, e isso é uma crítica que ele faz a nós da imprensa, é que nós somos mais superficiais, né? E não procuramos saber. E eu me interessei e fui em busca do currículo do Joaquim Barbosa, que é brilhante. Eu já havia estudado. Brilhante. Ele fez pós-graduação no ANB, fez na França, nos Estados Unidos. Lugar, tudo Sim, primeiro lugar. tem uma história de serviços prestados à administração pública de uma maneira geral, ao Ministério Público do Distrito Federal, do Rio de Janeiro. Então, ele tem uma trajetória que é brilhante. É brilhante. Você pode questionar posicionamentos dele. Aquela coisa de citar que o Aires Brito ele revelou o apelido dele lá no Supremo, né, que é o Joca. Isso. O Aires Brito diz que, Joca, você é o mineiro menos mineiro que eu conheço. Porque não tem aquele tom, o trejeito e o tom conciliador que um mineiro normalmente tem, né? O Joaquim Barbosa Neves tem isso, tantos outros políticos mineiros ou figuras mineiras tinham, né? Tem. Aí, no final de semana, eu estava revendo um programa com o general Newton Cruz, e ele dizendo que Tancredo, quando foi eleito no colégio eleitoral, procurou o Newton Cruz, que era o cão chupando manga dentro do regime militar, né? Ele comandava tudo. Então Tancredo estava se lançando, estava se lançando, já era considerado como o novo presidente do Brasil. Ele pediu um encontro e foi lá, mas Newton Cruz, na verdade, o Tancredo estava com aquele papo de saber se ele ia poder tomar posse ou não. Queria fazer um acordo já ali antes de tomar posse, entendeu? Newton Cruz, ele fala que no velório de Tancredo Neves, Sarney foi convidado e levaram Sarney para uma sala e disseram para ele: você é o presidente. Sarney não queria, em hipótese alguma, assumir a presidência da República. Então, ele foi convencido a assumir a presidência da República, porque senão o processo A história, inclusive relatada por um jornalista que cobriu esse processo, que foi o José Neumann e Pinto, tem um livro dele chamado Atrás do Palanque, que ele relata essa história. Mais do que isso, existia um questionamento jurídico que depois foi transformado para a realidade da Venezuela, que é igualzinho. Na Venezuela, o Chávez foi eleito para o último mandato, mas não chegou a tomar posse. Tomou posse o Maduro, que era vice, certo? Em entendimento,
é que o Maduro não poderia tomar posse. O problema na Venezuela hoje é esse. Não, mas depois foi convocada uma eleição daquele jeito e o Maduro foi eleito. Resolveu na Venezuela. Sim, não, mas resolveu esse problema institucional. Que o questionamento é que o Maduro não poderia ser o presidente porque ele não foi eleito para isso. Aqui era a mesma coisa. Ele não foi empossado. Ele foi eleito, mas não tomou a posse. Aqui era o questionamento e a resistência de Sarney também se explicasse, porque o Sarney pode ter os defeitos dele, mas ele sabe como é que a democracia funciona. O que acontecia? O Tancredo foi eleito no colégio eleitoral, ele teve problema, teve a diverticulite, morreu antes de tomar posse e, pela Constituição na época, o Sarney não poderia ter assumido. Porque ele era vice. Quem tinha que assumir era o presidente, que era o Tancredo, que não podia assumir porque ele morreu antes da posse. Então, o que mandava na época é que o presidente do Congresso, Ulisses Guimarães, assumisse interinamente o cargo e convocasse imediatamente eleições. Ulisses também não queria, por um fato muito simples. Ele achava que o país naquele burburinho todo... E não tinha clima naquele momento da eleição. Pois é, mas tinha aquele burburinho todo, ele sendo o grande defensor das bandeiras democráticas, progressistas na Câmara dos Deputados, seria um nome natural para ser ungido nesse momento de abertura democrática como presidente do Brasil. Sim. Então Ulisses não assumiu porque ele assumindo ele não poderia concorrer à presidência. Ele vislumbrava uma solução rápida que alguém renunciasse, e aí o que deu errado foi isso, que o Sarney assumisse e convocasse as eleições para ungir o Ulisses. O Sarney não fez isso. Ele assumiu caladinho e depois ele tinha 6 anos de mandato pela Constituição. O que ele fez foi negociar a redução desse mandato para 5 com a convocação das eleições diretas para apaziguar a coisa e manter o mandato dele. Então, essa é a realidade. Em tese, o Sarney, a avaliação do jurista é que o Sarney não poderia ter assumido a presidência naquele momento. Mas foi pressionado, né? Até mesmo pela questão a gente até falava sobre isso, né? A gente fala a grande discussão que se tem hoje no Brasil. A gente vai completar aí 30 anos da democracia, aonde houve um processo, né, da transição da ditadura para a democracia de uma forma muito pacífica, né? Inclusive o João Batista de Figueiredo, que então o presidente já começou a quebrar aquela coisa toda de os militares são ruins, se deixou primeiro presidente militar foi fotografado com a sunga fazendo exercício, então, ou seja, criou-se uma comissão de transição. Foi um exemplo, né, para que as pessoas pudessem entender, né, não foi uma ditadura derrubada com guerras, com confrontos, com ações de terrorismo, essas coisas, ou seja, foi um processo que, claro, que teve perdas, mas a transição foi muito pacífica, né? Com concessões, né? A lei da anistia, que era anistia ampla, geral e restrita, sim, promovia a anistia para todos. Os que lutaram pelo combate ao golpe, presidente Dilma, por exemplo, e valia para os militares que atuaram nos porões da ditadura. Posição que agora vem sendo revista pela Comissão da Verdade e outros mecanismos que querem agora a punição, que seria normal que se quisesse, né? E agora o interessante também, voltando à entrevista do Joaquim Barbosa... Só uma coisa, Marcelo, antes da gente falar sobre isso, eu li uma entrevista que o Fernando Henrique concedeu à Folha de São Paulo e um trecho me chamou a atenção. Ele disse que é claro que nós não temos clima, que é impensável uma revolução, sim, que a tomada do poder pelos militares não acontece, até mesmo porque eles já não têm mais o poder, digamos assim, aquele poder da força e nem aquele poder que canhões, guerras, coisas assim. Nem respaldo popular tem hoje. Nem o poder bélico, vamos colocar assim. Não, e nem poder, nem o respaldo, porque é preciso entender, uns falam em revolução, prefiro falar de golpe. Os militares assumiram o poder
mas existia um movimento conservador organizado, que estava preocupado com a bagunça no país, que é semelhante agora, mas existia na época uma sociedade organizada. Existia um setor conservador muito mais organizado e que respaldou, inclusive, indo para as ruas e apoiando os militares. E essa questão do Fernando Henrique que me chamou a atenção foi porque ele disse que não houve golpe, não houve nada, havia uma insatisfação, mas não se tinha saída, respostas para aquele momento que o Brasil vivia. E aí, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Não estou dizendo que vai haver um golpe, mas, ou seja, 30 anos depois, nós ainda não achamos essa saída. E aí, eu volto lá na entrevista do Joaquim Barbosa, quando ele se refere à classe política, tem um trecho que é divertidíssimo, ele dizendo que na classe política, entre os políticos, até a divergência é combinada. Sim. Ou é previsível, você sabe perfeitamente, você faz o jogo e espera o seu adversário reagir. É perfeitamente previsível, e isso acontece muito na política. E tem alguns discursos que não se sustentam, certo? Por exemplo, você pode pegar o PSDB ou o PT com discurso de alternância do poder, certo? Para o PSDB, essa alternância vale para Brasília, não vale aqui em Goiás. Para o PT, é o contrário. Esse discurso de alternância vale para Goiás, não vale para Brasília. Então, não dá, você não pode... o próprio Fernando Henrique, ele ficou travado nesse final de semana porque ele teve uma posição que foi infeliz, que foi em confronto, no momento em que a oposição não tem nada na mão. Apareceu aquela revelação dos problemas dos contratos da Petrobras para a compra de refinarias, uma nos Estados Unidos, outra no Japão. Já apareceu mais um absurdo que se faz, parece que dinheiro público, tem um amigo meu que fala que gasta-se dinheiro público a rodo no Brasil, porque o dinheiro não é do cara, não é de ninguém, certo? Se o dinheiro fosse do sujeito, ele segurava, mas como não é dele, ele libera. Aí a Petrobras está se envolvendo num outro problema, que é um absurdo, uma empresa que está esfarelando, o seu poder, o seu valor está caindo todo dia no mercado internacional, todo dia tem notícia ruim. Aí além dessas coisas, dessas notícias das refinarias, que é um prejuízo de mais de $1,5 bilhão, certo? Aí vem a notícia de que a Petrobras está perdendo uma dívida que a Venezuela fez para construir uma refinaria em conjunto com a Petrobras. Sem contar que perdemos o gás na Bolívia. Evo Morales, ele simplesmente se apossou da Petrobras na Bolívia e não houve nenhuma reação por parte do Brasil. E aí, não é novidade não, os políticos tratam um caixa grande da Petrobras como se fosse o quintal de casa, certo? Ninguém fiscaliza, ninguém está nem aí. Poxa, não pode ser assim. A Petrobras está esfarelando. As empresas públicas estão esfarelando. Mas aí, certo? Marcelo... Aí vem a oposição e mexe para a CPI, que não vai resolver nada, mas a gente tem que entender que é um movimento político, é uma resposta política de um grupo de oposição. Sim. Aí o Fernando Henrique, que quer entrar na campanha como sendo uma referência política, o grande mentor dos tucanos e tudo mais, chega e no dia seguinte que o Aécio defende a CPI, ele fala, não, acho que não deve mexer com CPI. Agora, por quê? Aí entra o contador de história, né? Lá no governo Fernando Henrique, teve acusação contra um filho dele, que tinha negócios com a Petrobras, certo? Tinha uma jogada de marketing no governo Fernando Henrique para trocar o nome da Petrobras para Petrobrax. Isso. Uma nota preta estava sendo gasta para essa troca de marca. A justificativa era a inclusão maior da Petrobras no mercado internacional. Seria uma nova empresa que surgiria no mercado internacional. Isso. Com outro nome e com poder imenso, né? Ou seja, o tal do marketing, muda o nome e meus produtos. Isso. Aí, na época, se falou em criação de CPI. E o filho de Fernando Henrique estava no meio, certo? Fernando Henrique certamente deve se ter lembrado da passagem, principalmente do que foi feito na época para que a CPI não fosse criada. Mas aí você falou a questão do Joaquim Barbosa,
Hoje, houve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal que mandou prender uma quadrilha que já havia sido acusada várias vezes por praticar roubos, desvio, coisas desse tipo. E o Supremo já tinha dado algumas sentenças favoráveis. Agora foi revista essa sentença e mandou prender. Será que o Supremo está, ou seja, extrapolando ou gostou de mandar prender? Eu acho que esse processo do mensalão, ele acabou sendo muito educativo, certo? Pedagógico. Pedagógico. Porque a grande reclamação é que o Supremo, até pela forma como os ministros são escolhidos, pelo rito o rito todo, certo? Não só o Supremo, não, todos os tribunais superiores têm isso. Aqui, ó, aquele caso, aquele desembargador do TRT, que foi acusado de envolvimento, aquele que apareceu a Mercedes com a chave na porta do prédio dele, ele não sabia de quem era, mas a chave estava na portaria, ele saiu andando por aí com o carro. Isso aí mostra a escolha. Eu acompanhei já processo de escolha, fazendo consultoria para a vaga de desembargador. O jogo é político. Totalmente. Político. Infelizmente, é político. Até certo? no Supremo. Até no Supremo. Principalmente no Supremo. Tem alguns ministros lá que, o caso do Lewandowski, por exemplo, Lewandowski tem currículo, hoje tem currículo, tem experiência, mas ele entrou no Tribunal de Justiça em São Paulo na cota de advogado. E ele chegou ao Supremo não pelas habilidades jurídicas dele, mas pelo fato de a mulher dele ser amicíssima de Dona Marissa. Dona Marisa Letícia e do José Dirceu. Uma relação muito próxima com o José Dirceu. Você pega o Dias Toffoli não tem currículo nenhum. Não tem um. Ele passou a ser conferencista, ser procurado depois que ele foi para o Supremo. Ele é advogado de sindicato, a carreira dele foi construída como advogado de sindicato. Então não dá para você chegar, entregar. E coincidência ou não, o Dias Toffoli não vota uma contra o PT, não vota, seja lá no Supremo ou no Tribunal Superior Eleitoral, não vota uma contra o PT, não vota uma contra o governo. O mesmo aconteceu com o Fernando Henrique, inclusive, claro que quem indica normalmente é o presidente, né? E a gente ainda tem remanescentes de Fernando Henrique, tinha de Fernando Henrique, né? Acho que o Gilmar Mendes, Não, o Gilmar Mendes continua. O Gilmar Mendes é uma indicação política, como o Dias Toffoli, ele foi lá depois de ser advogado-geral da União, mas ainda assim há uma diferença. O Gilmar é respeitado no meio acadêmico. Ele é o estudioso, ele tem a formação acadêmica, dá as aulas dele, ele segue na carreira, certo? O Luiz Barroso é reconhecidíssimo, que é um dos novatos lá, reconhecidíssimo no meio. Mas aí, Marcelo... O Marco Aurélio Melo já não tem formação nenhuma, ele tem o respeito pelo fato de ser o mais velho da corte hoje, e conseguiu entender muito bem o funcionamento do Supremo. Esse é o grande mérito dele, mas também não tem a bagagem acadêmica, o reconhecimento que seria necessário para o Supremo. O que eu falei que houve uma frase infeliz do Joaquim Barbosa, quando ele disse que juiz de primeira instância despacha em meia página. Aí a gente vai lembrar que foi 1 ano e 6 meses de julgamento do mensalão e que Joaquim Barbosa também é presidente do CNJ, que é uma instituição que, teoricamente, ela deveria fiscalizar o judiciário, inclusive o Supremo, e a recomendação do CNJ, já esteve aqui em Goiânia, em vários lugares, é o quê? Desafogar, ou seja, há um gargalo no judiciário, então eles querem agilidade, querem pressa. Aí vem com um discurso de celeridade, de rapidez do judiciário. Aí depois diz que a primeira instância da sentença em meia página meio paradoxo, né? O mensalão trouxe esse efeito que travou toda a pauta do Supremo, certo? Agora,
Para quem já teve a curiosidade de acompanhar a TV Justiça, que é o mesmo canal que transmitiu as sessões do Mensalão, você vai de manhã, tem as câmaras do Supremo que se reúnem e as decisões são tomadas, são três, quatro, cinco, são extremamente rápidas. Eu acho isso, eu acho aquilo. É um rito normal, Agora, às vezes o despacho é menos de meia página. Agora quando vai para o plenário tem aquela coisa, os holofotes são outros, as cobranças da opinião pública são outras, tá? Os interesses envolvidos são outros e aí acaba ficando a coisa demorada. Mas eu acho que, me parece que o Mensalão foi pedagógico nesse sentido. Uma das reclamações do Joaquim nessa entrevista foi em relação às penas que teriam sido duras, né? E o que o Joaquim colocou, não, tá? Foram mais brandas do que a média do que vem sendo decidido pelas câmaras no tribunal, no próprio Supremo Tribunal. Então, é uma coisa assim a se pensar, por que se muda tanto, né? A tentativa... eu não estou querendo caça às bruxas nem nada não, mas a tentativa do ministro Barroso, quando da votação dos embargos infringentes, aquele que livrou os meninos da formação de quadrilha, primeiro ficou uma coisa esdrúxula, né? Porque o Supremo entendeu que não houve formação de quadrilha, mas parte recebeu condenação e parte não recebeu. Como é que fica? As sentenças ficam capengas, e aí abre brecha para quem foi condenado, mesmo o Supremo entendendo que não há formação de quadrilha, recorrer lá na frente. Isso vai acontecer. Porém, houve um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional que mudava a conotação de formação de quadrilha. Então, a pena a lei pode regredir para beneficiar. Ela não pode para prejudicar. Porém, não pode ter dois pesos e duas medidas. A tentativa do Barroso foi rever o conteúdo de toda a condenação do Mensalão. E não podia. Aí é absurdo. Aí começaria tudo de novo. Aí abriria a brecha para o seguinte: toda vez que se mudar a composição do Supremo, abre-se a brecha para se fazer julgamento, não do Mensalão, mas de tudo. Exatamente. Agora, certo? Uma coisa... E o jogo é tão político, mas tão político, que acabaram os embargos infringentes, acabou todo o julgamento do Mensalão, o Supremo não tem mais nada a fazer, e aí aqueles mais aguerridos que acusavam o Supremo de ser um tribunal de exceção, o Joaquim de ser autoritário, ditador, tudo, acabou essa conversa. Ninguém fala mais, ninguém cobra nem o julgamento Mensalão tucano. Não. Certo? Aí parece que acabou o assunto. E isso é prejudicial, inclusive para os julgamentos futuros. Eu já falei, se seguir a mesma régua que foi usada no final do Mensalão petista, o Mensalão mineiro vai ter uma punição mais branda ainda. Não vai ter punição, porque todas as pessoas envolvidas, elas podem renunciar e requerer o direito justo. Não, mas no caso é só o Eduardo Zeredo que tem esse direito. Aí, o Valfrido dos Mares Guia, ele já passou da idade, já não pode mais responder mais pelo crime. Isso é absurdo. Parece que 70 ninguém comete crime depois de 70. Essa é a concepção que nós temos no Brasil. Ela é o cara vira santo depois de 70. Nós mostramos hoje no Capital Urgente uma quadrilha que estava dando um golpe hoje em Goiânia de mais de 100 milhões de reais, fazendo uma transação, e tinham pessoas ali com a idade bem aproximada, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre a pesquisa de intenção de votos que foi publicada nesse final de semana pelo Instituto Serpes. Agradou a alguns, desagradou a outros e pode surgir um novo cenário aí, né? A política, como sempre dizem, né? São como nuvens no céu. A qualquer momento elas podem mudar e pelo andar da carruagem, pelo que a gente está sabendo, pode haver aí mudanças. No instante só a gente fala sobre isso. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, né, falando agora sobre a pesquisa que foi publicada nesse último final de semana pelo Instituto Serpes. Primeiro vamos falar sobre a questão da pergunta espontânea, né? Aquela velha pergunta: você já tem candidato para as próximas eleições para governador? Marcelo, o resultado é bom por um lado, porém ruim pelo outro, né? Pesquisa nesse momento serve
É um teste de popularidade. É positivo para quem sabe ler. Todo mundo tem aspectos positivos nessa campanha, aspectos positivos e negativos. A gente tem que observar que 76,5% ainda não tem candidato. Somando a 3,6% que não vota em ninguém e mais 0,1% que anula o seu voto, nós temos aí uma indefinição de 80%. Quer dizer o quê? Que todos ainda têm chance. 20% se definiram e 80% e desses 20% ainda tem uma parcela que está definindo por gente que não vai ser candidato. Exatamente. E aí a pesquisa espontânea ela traz. Espontânea é aquela coisa que você não apresenta nomes para o eleitor, você só pergunta para ele, aí ele responde espontaneamente. 11,7% disseram que votariam em Marconi Perillo, 3% em Iris Rezende, 2% em Vanderlan, 1,7% em Júnior do Friboi, 0,7% em Antônio Gomide, 0,2% em Maguito Vilela e aí vem até o ex-prefeito de Goianira, o Carlão, foi citado e Adib Elias também foi citado, que é o ex-prefeito de Catalão, com 0,1%. Agora tem um aspecto, né, Marcelo, que somando aqui, pelo menos alguns números, Antônio Gomide estaria com Iris, Júnior estaria com Iris, Maguito com Iris, então, se migrar esses votos... Mas não há essa migração não é direta. Você pega o exemplo de Júnior Friboi e de Iris Rezende, que estão no mesmo partido, são os nomes fortes do PMDB. No momento em que retirar, e isso vai ser inevitável, pelo menos nas convenções você retira, não há transferência imediata dos eleitores de um para outro. Isso aí é bobagem. Não há. Agora... Assim como tem gente que aposta aí que Marconi não vai ser candidato. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas aí ele chega, vou chutar, tá? Pega o André Marques e fala, ó, o André é meu candidato. O André não vai sair com o percentual que o Marconi tem hoje. Não. Certo? O Iris chega lá e fala, ó, eu não sou candidato, eu estou apoiando o Júnior Friboi. Os votos que hoje vão para eles não vão todos para Júnior Friboi, isso é bobagem. Exatamente. Não é automático. Nesse aspecto, Marcelo, o que chama a atenção nessa pesquisa espontânea, essa superexposição de Júnior do Friboi, ele fica atrás de Vanderlan, que está muito quieto, muito calado. Então, ou seja, será que essa campanha toda de exposição, de publicidade de Júnior do Friboi, de ocupar espaço na mídia, algo deu errado ou o eleitor ainda não entendeu que ele é candidato? O eleitor não está ligado na eleição, mas também todo esse trabalho, isso é fato. Se tem alguém que pode comemorar o resultado de pesquisa dos pretensos candidatos a governador, são Marconi, porque ele abre vantagem em cima de Iris Rezende, nos cenários que estão sendo colocados aí, e nos quadros que são colocados, hoje, se a eleição fosse hoje, Iris Rezende é o único nome que teria condição de levar essa eleição para o segundo turno, e a rejeição de Marconi caiu para nível civilizado. Ele continua sendo mais rejeitado, mas o 32% é um índice de rejeição ruim, mas está no limite do que pode ser trabalhado para se vencer uma eleição. Até que ele já chegou a ter 46% em Goiânia, a pesquisa do Grupom, que nós falamos semana passada, chegou a 47% em Goiânia. É um índice, mas no estado, quando você vai para o interior, a situação é melhor para ele. Para Vanderlan, o quadro é bom, porque apesar de estar fora dessa polarização, ele consegue se manter aí como segunda ou terceira opção do eleitorado. O quadro eleitoral na pesquisa mostrada para Antônio Gomide é bom, porque se considerar que há um mês atrás ele não tinha assumido a pré-candidatura e aí começou a fazer os encontros. Exatamente. Então, aquilo que a gente comentava, em um mês de trabalho como pré-candidato, Antônio Gomide chegou muito perto de Júnior Friboi. E a notícia, e aí você tem que vincular o noticiário, quem tem que achar o número ruim é o PMDB, que apesar de ser
o principal partido de oposição, o que acontece? Essa disputa entre o grupo que defende Íris e o grupo que defende Júnior, sem ter chegado a um consenso, até agora só serviu para consolidar o nome de Antônio Gomide. A ponto do pessoal do PT, do grupo de Gomide, dar um ultimato para Íris. Se o PMDB quiser o apoio do PT, o PT já mandou o recado claro, o candidato tem que ser o Íris e a decisão tem que ser tomada até sábado agora. Exato. Porque se não for, o Gomide vai ser lançado candidato pelo PT e aí não tem conversa mais. Cada um está trabalhando a sua candidatura no primeiro turno. Essa notícia é ruim, o Íris está perdendo espaço, Marconi abre vantagem nos quadros em que ele é confrontado com Íris Rezende. O Íris perde espaço na pesquisa espontânea porque ele sumiu do noticiário, ele não está se apresentando como pré-candidato, certo? E a Júnior do Friboi, que já chegou a dizer que tinha pesquisa apontando ele com 23%, 25%, isso não se reflete na pesquisa de âmbito estadual. Existem algumas localizadas que ele consegue um índice acima disso, mas a média é essa aí, 12, 13, 14 pontos. Sobre o que você falou, a pesquisa, ela projetou vários cenários, né, apresentando para o eleitor. Se fossem candidatos apenas Marconi Perillo, Íris Rezende, Vanderlan e Antônio Gomide, Marconi tem 34,5%, Íris tem 26,6%. E pesquisas recentes davam um empate técnico entre os dois. Diferença de 1, 2 pontos, Exato. abriu 8. Então, abriu 8, né? Então, ou seja, com a margem de erro, pode chegar a 11 ou pode a 5, mas que houve uma perda. Sim. Isso aí houve. E já no outro cenário, né, o único cenário possível do segundo turno seria com a participação de Íris. Contra Vanderlan Cardoso, Júnior do Friboi e Antônio Gomide, Marconi levaria a eleição já no primeiro turno, né? Ele tem 37,5%, Vanderlan tem 12,9%, Friboi tem 12,6% e Antônio Gomide 9,1%. E o interessante é isso, com a entrada de Íris, quando se troca Íris por Friboi, o Vanderlan fica com o mesmo percentual. Ele não perde com a troca de candidato do PMDB, o que reforça que ele tem condição sim de ser candidato, ser uma força alternativa nesse processo. Acredito que com a estrutura partidária que ele vai ter, com pouca chance de êxito, mas vai marcar a sua presença. Provoca segundo turno. Pode provocar o segundo turno. E aí no terceiro cenário, né, onde foram apresentados os nomes de Marconi Perillo, Vanderlan e Júnior do Friboi... Isso na possibilidade do PT abrir mão da candidatura de Gomide e apoiar o PMDB. Friboi seria o candidato do PMDB. Isso. Com o apoio do PT, claro. Isso. Né? Aí Marconi tem 41,8%, Vanderlan ainda continua no segundo lugar com 16,4%, e Júnior do Friboi iria para 14,6%, ou seja, ainda Íris é o fator que desequilibra. Isso. E no cenário 4, esse que é um cenário assim, mais previsível, né, que seria Marconi Perillo, Íris Rezende e Vanderlan, Marconi teria 36,2%, a Íris teria 29,6%, algo que também mostra uma queda de Íris, né? E Vanderlan 16,7%. Então, ou seja, nesse aspecto que você falou, o PMDB perdeu nesse processo todo ainda de não definir, e essa falta de definição fez com que alguns eleitores já definidos desse universo de 20% já migraram para outros candidatos, já não tem mais aquele empate técnico entre Íris e Marconi. E a preocupação maior que tem gente do PMDB que tem é com a situação interna do partido, que fica esse estica e encolhe entre Íris e Friboi, e o Íris não entra diretamente no debate, não. Certo? E a posição de Íris, ela é fundamental. Se Íris chegar e declarar pontualmente que é candidato ou que não é candidato, já resolve a situação ou cria um problema maior no partido. Agora, do jeito que vai caminhando, vai chegar o processo com dois problemas. Ter o partido rachado, seja qual for a decisão, a tendência é que uma ala cruze os braços e a outra siga em campanha. E no caso de Íris, lá na frente ser escolhido,
existe o problema do financiamento de campanha ainda, que ele vai sofrer uma pressão como jamais obteve, porque o Íris, dentro do PMDB, não oferece nenhuma perspectiva de ajuda para a eleição de deputados estaduais e federais. E lembrando que na eleição passada, Íris teve uma situação muito parecida quando o Henrique Meirelles foi apresentado como candidato. Íris disse que só iria se o PMDB definisse entre ele e Henrique Meirelles. O PMDB definiu... Ele fez pior, Henrique Meirelles seria candidato ao que ele quisesse dentro do PMDB. Exato. Aí depois, vencida essa etapa, Íris disse que só sairia candidato com o apoio incondicional do PT, o que foi também feito, e Íris perdeu. Então, ou seja, essa liderança dele dentro do partido, queira ou não queira, teve aí um pequeno, digamos assim, A supremacia de Íris no PMDB não é a mesma. Exato. Mas ele continua sendo o maior líder do partido, é o maior líder da oposição, é o homem respeitado, tem uma voz respeitada, tem opinião respeitada, e é isso que define, que pode definir. O estranho é isso, porque no momento em que ele não assume posição nenhuma, fica esticando a corda, abre o vácuo aí. E a tendência, o que está acontecendo em função dessa situação, é que o PT está se definindo por candidatura própria. Qual a consequência disso? Primeiro, o PMDB corre risco de perder o seu principal aliado. Isso significa força de palanque, presença de Dilma nesse palanque, tempo no rádio e televisão, ajuda no financiamento de campanha e uma série de coisas. E mais outra coisa, mais um ponto. Em torno do Íris não está orbitando nenhum partido hoje, porque Íris não saiu à caça de aliados, porque ele não assumiu candidatura nenhuma. Quem está dizendo que tem 90% do partido é Júnior do Friboi. Quem está dizendo que tem 7 partidos aliados com ele na campanha é Júnior Friboi, porque ele está articulando e está fechando esse apoio. Tem 80 prefeitos já que estão do lado dele. Agora, o que acontece? É claro que se o PT confirmar a candidatura de Antônio Gomide no final de semana, e a tendência hoje é que faça isso, o PT, logicamente, vai atrás de partidos para aumentar o seu horário de rádio e televisão. E vai atrás de quem? Vai em cima da base do Marconi? Pouco provável. Não, mas não se descarte essa possibilidade. Sim, porque o PSD ele é base aqui do governador Marconi Perillo, mas é umbilicalmente ligado ao PT nacional. Mas aí entra o caso também, o PSD tem uma decisão, deliberação nacional, que libera os diretórios para fazer as alianças regionais. Não existe essa amarra, certo? E o PSD já nasceu numa costela do governo Marconi. Com a costela do governo Marconi. Mas, em todo caso, o PT vai ter que ir atrás de outros partidos para aumentar o seu tempo no rádio e televisão. Não só para o Gomide, tem chapa para deputado estadual, tem chapa para deputado federal. O PT, como partido que está no poder em Brasília, não vai querer perder a representação que tem hoje, que são 2 deputados federais, e não vai querer perder a representação que tem na Assembleia Legislativa. Vamos rapidamente aqui falar sobre o fator que às vezes determina a eleição, né? O fator rejeição. Marconi Perillo tem 31,6%, Íris Rezende tem 18,4%, Júnior do Friboi, que nunca exerceu nenhum cargo público, né? Nenhum cargo, tem 13,4%. Antônio Gomide tem o menor índice de rejeição, 12,2%. Agora, o número de rejeição chega a aproximadamente 70%. É muito, né? A rejeição aos candidatos, né? 35% não rejeita ninguém porque não conhece, né? Então, a partir do momento, cria-se... Existem rejeições que são pontuais, principalmente da parte dos 2 maiores líderes, Marconi Perillo e Íris Rezende, pelo próprio desgaste que os anos no poder trouxeram. Exato. Mas é bom a gente lembrar que existe hoje uma rejeição à classe política. Exato. Primeira classe política, seja ela quem for. Que certo? É o caso Aí quem pode escapar dessa rejeição à classe política, é quem conseguir vender um discurso
de que está fora, está meio à margem desse processo. É o novo. É o novo, é o velho novo. E cá para nós, nesse leque de candidatos, não tem ninguém com esse perfil para se firmar como coisa nova mesmo. Agora, Marcelo, nós temos uma situação aqui que é sui generis, ou seja, uma coisa que eu nunca havia visto. A intenção de voto para presidente, o mesmo número de pessoas que votariam em Dilma Rousseff é idêntico ao número que rejeita Dilma Rousseff. Ou seja, ela tem 39% das intenções de voto, mas tem 39,6% de rejeição. Aí depois, na rejeição, vem a Aécio com 17%, Eduardo com 17%, e já é um fato preocupante para Dilma, né? Porque ela tem uma divisão. Isso aí é fruto do... Isso aí é um fenômeno que vem se registrando, inclusive as pesquisas nacionais apontam isso também. Normalmente ela chega a conseguir 42%, 43% no país, mas tem uma rejeição superior a 30%, mais 35%. Meio a meio é a primeira vez que eu vejo. Historicamente, o PT sempre teve essa rejeição de 1/3 do eleitorado. Sim. Isso é normal. E já tem um eleitorado inicial, seja qual for o candidato, 18%. Isso. E isso é o que explica, especialmente nas eleições presidenciais, o fato de as eleições que o PT venceu sempre terem ido para o segundo turno. Mesmo a reeleição do eterno presidente Lula, certo? Foi para o segundo turno. E o principal fator é esse, que existe uma parcela do eleitorado que é conservadora, que olha de soslaio o PT e que sempre usou o voto, de votar em alguém para... Me parece que a diferença, por exemplo, o Lula com o Alckmin jamais teria, em tese, cabedal para enfrentar o Lula no auge de sua popularidade. Mas ele levou a eleição para o segundo turno. Levou graças a outros candidatos que participaram ativamente. Né? Teve o caso digamos aí, no primeiro momento, né, tinha Ciro Gomes na primeira eleição, aí no segundo surgiu o fator, naquela época, se eu não me engano, acho que Marina Silva, alguma coisa assim, ou seja, se fosse um embate entre PMDB e PSDB, Lula levaria tranquilamente no primeiro turno. Agora, o negócio, a gente tem que entender que, por outro lado, a Dilma não é do ramo. Eu falo, né, em termos de política. Ela está no meio, foi colocada no fogo. A gente tem que entender que o candidato natural para a sucessão do Lula seria o José Dirceu. Em função do mensalão, o José Dirceu ficou fora. E esse é o ponto de partida para toda a guerra que o PT fez com o Supremo, nesse caso do mensalão, é porque o mensalão, levado às últimas consequências, destroçou com a trajetória do José Dirceu, e Dilma foi o plano B, foi o plano possível na época. E ela não fez a mínima questão de conduzir o seu governo de forma mais política. Ela quis vender a imagem da gerentona, um governo técnico. Só que um governo loteado entre partidos políticos querer ser técnico aí é brincadeira. E essa é a consequência que nós temos hoje. É um governo loteado, a Dilma tentando fraco, mal articulado, e a Dilma tentando vender a imagem que é uma técnica, que é a gestora, aquela figura que foi mostrada na campanha. Aí quando você vai ver os resultados que o país vem obtendo, que as empresas vêm obtendo, especialmente esse negócio da Petrobras, é um fracasso total do ponto de vista de gestão. Da questão energética. O tempo está acabando, Marcelo, nós temos 2 assuntos para tratar. Eu acho que o Instituto Serpes, acho que ele cometeu um deslize, né? Porque para senador, ele não fez aquela espontânea, ele fez a estimulada, mostrou nomes para o eleitor para candidato ao Senado. Então, em primeiro lugar, vem Ides Rezende Machado, que não definiu nem para governador, quiçá para senador. Ronaldo Caiado ainda não disse, né, como vai. Marconi Perillo, todo mundo sabe que há uma tendência natural que ele seja candidato à reeleição.
Marina Santana nunca manifestou o desejo de ser senadora. Júnior do Friboi também não, Antônio Gomide também não. Então, ou seja, Marcelo, parece que isso não houve existe. equívoco aí E não existe nessa... esse negócio de 2 vagas, 2 candidatos para o MDB. Isso não vai acontecer. Exato. É uma vaga só. Não existe essa de 2 candidatos do PT. Não. É uma vaga só. Então, no caso, o Instituto quis apostar nas conjunturas... Não poderia colocar Marina e Antônio Gomide jamais. A única candidatura definida hoje é de Vilmar Rocha. E que foi... Existe uma tendência de Ronaldo Caiado, mas os dois vão no mesmo plano, muito provavelmente um elimina o outro, certo? Iris Rezende é um nome possível, Marconi é improvável, mesma coisa se ele for colocado na pesquisa, Caiado e principalmente Vilmar Rocha tem que cair fora, então essa pesquisa do Senado aí, ela foi mal concebida, vamos dizer. Até mesmo porque... Quem sou eu para dizer isso? Não. Acredito que os cenários que foram traçados para governador são corretos, é mais ou menos por aí. É o quadro com os 4 principais candidatos e a variação sem o PT, na possibilidade do PT apoiar o PMDB. Agora, em relação ao Senado, foi mal concebida. E aí eu falo que houve um erro pelo seguinte, pode-se comemorar que Iris Rezende é o primeiro nome para Senado. Marconi pode comemorar porque ele tem 13% para o Senado. Então, para o PSDB, vamos entender o seguinte, ninguém quer o Marconi senador, todo mundo quer o Marconi governador. E para o PMDB, vamos ficar tristes. O pessoal não quer o Iris governador, quer o Iris senador. Então, interpretação de números é uma coisa muito complicada, né? Cada um lê como quer. Mas que, assim, claro que é um erro, né, você colocar 2 candidatos do mesmo partido, sabendo que só tem apenas uma vaga. Para finalizar, Marcelo, a presidente Dilma, na agenda dela, constava visita a Araçatuba e Goiânia. A presidente Dilma, até agora, a informação que se tem é que ela cancelou a visita que faria a Goiânia. Eu pensei, será que ela vem reinaugurar pela 4ª vez a Norte-Sul? O que tem de concreto hoje para inaugurar aqui? Nada. Certo? A Ferrovia Norte-Sul, veio 2 vezes, o Lula veio uma. Ela teve uma movimentação em 2010, quando o presidente era Juquinha das Neves, antes dele ser preso, ele chamando o povo da imprensa para conhecer o trajeto da ferrovia, e dizendo que estava marcando que ia ser em 2010 ainda a inauguração, essa inauguração não aconteceu, existem problemas técnicos, a Dilma já veio aqui, já foi informado desses problemas. E a ferrovia é um desconforto, e a Ferrovia Norte-Sul continua sendo uma peça de marketing, pelo menos no trecho de Goiás, infelizmente. Agora, em situações semelhantes, a presidente Dilma esteve presente. Ela foi no Rio de Janeiro, onde todo mundo sabe que ali há uma divisão entre PT e PMDB. Ela já esteve em São Paulo também, onde há um clima também. Agora não. Ela esteve em Recife, esteve em São Luís, do Maranhão. Em resumo. Será que Goiás não representa nada no cenário? Exatamente isso. O Goiás, para a classe política nacional, continua sendo a titica no chapéu do guarda. Ninguém quer ver. Lamentável. Infelizmente é isso, a realidade é essa. Totalmente desprestigiado, pode achar ruim, pode falar que for. Apenas lembrando do ponto de vista eleitoral, Paulo Garcia foi o único prefeito do PT reeleito no primeiro turno. E que Dilma não veio nenhuma vez. Não teve uma ajuda sequer, não teve presença de ninguém. O máximo que veio aqui foi o Alexandre Padilha, que era um ilustre e desconhecido ministro da Saúde. O Paulo não teve a presença de ninguém aqui. E mesmo assim ele foi o único prefeito do PT nas capitais reeleito no primeiro turno, certo? Isso mostra o carinho que a classe política nacional tem com o estado de Goiás. Lamentável, né? Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. Um abraço, amigo. Logo mais às 8 da manhã, lá na 1090, Rádio Verdade, te ouvindo sempre. Hoje entrevistou Luciano de Castro, parabéns pela entrevista. Foi bom. Foi bom. Entrevista boa, sempre.
Exatamente. Até amanhã. Até amanhã no mesmo horário. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.